Olá, mulher! Tudo bem com você? Estamos aqui para mais um dia da nossa devocional Coluna Forte. Durante esse mês de julho, nós estamos tendo devocionais todos os dias para as mulheres, né? Uma palavra aí ao meio-dia para abençoar a sua vida. E hoje eu tô aqui para também compartilhar algo com você e espero que o Senhor fale o seu coração. Não sei quantas de vocês conhecem a história de Neemias, né? Neemias foi usado ali para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém e existem algumas lições que eu aprendo com a história de Neemias e eu acredito que também vai te ensinar muito nesse momento, amém? Se você estiver na sua casa e você puder, abre a sua Bíblia lá em Neemias, no capítulo 1, né? Ou se você preferir em outro momento, você tem esse tempo de meditação. A gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo de Neemias, tá bom? E aprender algumas coisas que Neemias nos ensina aí no primeiro capítulo, amém? Esse primeiro capítulo é o capítulo onde Neemias ele descobre a situação da cidade de Jerusalém. Ele está lá trabalhando, né? A gente sabe que ele trabalhava com o rei. E chegam alguns homens, entre eles o irmão dele, e ele faz perguntas sobre como está a cidade, como as coisas estão lá pela cidade. E aí, nesse momento, ele descobre, né, que as coisas não estão bem. Jerusalém está vivendo um tempo marcado por sofrimento e humilhação. E ele descobre que os muros foram derrubados e que as portas foram queimadas pelo fogo. Então, a cidade está em um verdadeiro caos. Essa notícia causa profunda tristeza a Neemias, né? Porque é a cidade dele, é o povo dele. Então a gente vê ali no decorrer do texto que ele fica profundamente triste com essa notícia. Então a gente vê ali que Neemias ele tá profundamente triste com essa notícia que ele acaba de saber e ele descobre que a cidade está em ruínas, na verdade, né? Os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, né? E aquilo entristece o coração de Neemias e ele vai ter algumas ações que nos ensinam diante de notícias ruins, porque notícias ruins chega para todo mundo, né? Você já deve ter passado por momentos de notícias ruins, você já deve ter passado por momentos de humilhação, de sofrimento, e isso, irmãos, acontece com todos nós, irmãs, né? Isso acontece com todas nós recebemos em algum momento da nossa vida, assim como Neemias, uma notícia que chega para entristecer o nosso coração, uma notícia que chega para trazer tristeza, para trazer desânimo. Foi isso que aquela notícia causou em Neemias e muitas vezes nós recebemos notícias que nos causam sofrimento, dor, tristeza, não é verdade? Então, isso é uma coisa que acontece com todos nós, né? Porque muitas pessoas, a partir do momento que aceitam a Jesus e que começam a ir na igreja, a caminhar com o Senhor, ela acha que ela não vai ter mais sofrimento. Mas a verdade é que nós vamos ter momentos difíceis sim na nossa vida. A Bíblia fala que no mundo teremos aflições. Jesus disse isso. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Então o sofrimento, a dor, as notícias ruins, elas fazem parte da vida, né? A vida não é feita só de momentos alegres e felizes e as coisas não acontecem só como a gente gostaria. Existe um momento de sofrimento e de notícias ruins, assim como aconteceu para Neemias. Mas no decorrer do texto a gente vai ver que ele diz assim que no primeiro momento que ele recebeu essa notícia, ele fala: eu sentei e chorei. Isso demonstra a humanidade de Neemias, porque ele não tentou ser, né, um super-herói que não sentiu nada. Pelo contrário, ele sentou e chorou e se lamentou com aquela notícia, porque ele é um ser humano. Muitas vezes nós queremos sempre mostrar que estamos fortes, que estamos bem, que nada nos abala, quando na verdade nós precisamos demonstrar que nós somos seres humanos. Você é um ser humano, você é uma mulher, você tem sentimentos, e se chegam notícias ruins e difíceis, com certeza você vai chorar,
chorar, você vai se lamentar. Com certeza você vai ter esse momento aí de sofrimento, de choro e de dor. Não tente ignorar isso, porque isso faz parte do que nós somos. Isso faz parte da essência que nós temos. Nós somos seres humanos, nós somos sujeitos ao que qualquer outro ser humano pode passar. Amém? Então, Neemias, quando ele recebe essa notícia, ele senta e chora. E ele fala: eu sentei e chorei porque aquilo me causou dor e porque aquilo me causou tristeza. Então isso é normal, é natural você chorar, você sentir dor, você sentir tristeza. Mas a terceira atitude que eu gostaria de falar de Neemias é quando ele diz assim: eu passei vários dias me lamentando, jejuando e orando. O sofrimento, ele existe, mas o que você faz com ele demonstra no que você realmente acredita. Neemias, apesar da tristeza, apesar da dor, apesar do sofrimento de saber a real situação da sua cidade, ele vai jejuar e orar, ele vai buscar Deus, porque nós precisamos aprender isso, irmãos, que diante de um momento de sofrimento, diante de um momento de notícia ruim, a gente precisa aprender que o Senhor é o nosso refúgio. Ele foi jejuar e foi orar. Ele foi buscar a face do Senhor. Ele foi buscar a vontade de Deus. Ele foi se refugiar no Senhor. Quantos de nós, quando nós recebemos uma notícia ruim, a gente procura tantos recursos. A gente procura recursos financeiros. A gente procura ajuda das pessoas. A gente pede oração para todo mundo. E a última coisa que a gente faz é ir para o nosso quarto, é buscar a presença de Deus, é ter um tempo de jejum para ser alimentado espiritualmente e poder enfrentar aquela situação da maneira correta. E Neemias, ele nos ensina isso, que diante do sofrimento, diante da chegada de uma notícia ruim, ele foi jejuar e orar, e nós devemos jejuar e orar. Eu quero lembrar você nesse momento que você precisa entender que diante de uma notícia ruim, diante de uma notícia inesperada, você precisa buscar a face de Deus. A nossa primeira atitude, muitas vezes, na nossa euforia, é tentar resolver essa situação à nossa maneira, né? Você acha que Neemias não teve coragem ali de sair correndo para sua cidade e rapidamente organizar tudo para levantar aqueles muros, para proteger aquela cidade? Você acha que ele não teve vontade de fazer isso? Eu acredito que ele teve vontade, mas porque a fé dele estava no Senhor. Ele sabia que fazer as coisas do seu próprio jeito não ia levar a nada. Ele precisava buscar a Deus, ele precisava se refugiar no Senhor e depois disso fazer o que era correto, ser direcionado por Deus. Quando nós buscamos o Senhor, irmãos, quando nós oramos, quando nós buscamos a face de Deus, Ele nos orienta, Ele nos ajuda, Ele vai te ajudar a tomar as decisões corretas, Ele vai te ajudar a fazer o que é certo diante dessa notícia inesperada, diante dessa notícia difícil. Então creia, feche a porta do seu quarto, tire um tempo com Deus, busque a face do Senhor. Nós precisamos ser coluna forte, mas diante do Senhor nós podemos demonstrar toda a nossa fraqueza, mostrar para Ele que sem Ele nós não somos nada, nós não podemos fazer nada, nós precisamos de Jesus, nós precisamos da sua orientação e nós precisamos da sua ajuda. Então, seja uma mulher de oração, seja uma mulher de jejum, seja uma mulher que busca a face de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te fortalecer e que diante das notícias difíceis e inesperadas, você busque a face de Deus em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você. Você está aí ouvindo essa ministração, que você possa lembrar aí de algo que tem trazido dor e sofrimento para você, talvez para sua família, né? Que você possa colocar diante do Senhor, que você possa entregar ao Senhor e que você possa acreditar que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai te direcionar. Amém? Todos os recursos, depois de buscar a Deus, podem te ajudar, mas a primeira opção é buscar a face do Senhor e saber o que Ele quer que você faça. Amém? O que Ele quer te ensinar nesse tempo, em nome de Jesus. Amém?
Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor, por esse ensinamento que a palavra do Senhor nos traz, Pai. Deus, o Senhor conhece a vida de cada uma das irmãs que estão assistindo essa ministração. O Senhor sabe, Deus, quantas delas tiveram notícias inesperadas nesses últimos dias, ou quantas ainda terão notícias difíceis, Senhor, de serem recebidas, Pai. Mas a minha oração nessa manhã é que nós mulheres, possamos, Senhor, tomar as decisões corretas, que nós possamos buscar a face do Senhor, que nós possamos buscar a Tua presença, Pai, e entender, Senhor, o que o Senhor tem para nós. Possamos ser direcionadas pelo Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, nos ajuda em nossas fraquezas, Senhor. Nos ajuda quando não sabemos o que fazer, o que falar, como orar, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos capacita diante de situações inesperadas e que nós não sabemos, Pai, como agir, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando cada mulher, Senhor, que está assistindo essa ministração. Que o Senhor fortaleça a fé de cada uma, que sejamos cheias do Teu Espírito Santo, que sejamos cheias de fé, Senhor, para continuar a nossa caminhada da forma que agrada ao Teu coração, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, nos capacita, Deus, e que acima de tudo possamos ter uma vida de intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.